O princípio da autoridade. Terminada a oração intercessória pelos que o Pai lhe deu, Jesus saiu com seus discípulos além do ribeiro de Cedron, um curso d'água entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Então Judas Iscariotes, sabendo que Jesus costumava ir àquele lugar, ali chegou com oficiais dos principais sacerdotes e fariseus. Chegaram com lanternas, tochas e armas. João capítulo 18, versículos 1 a 3. Prenderam Jesus após Judas beijá-lo na face, pois tão simples era Jesus que foi preciso um sinal para distingui-lo das pessoas comuns que estavam com ele. Após ser levado à presença do sumo sacerdote, este o interrogou sobre seus discípulos e sua doutrina. João capítulo 18, versículo 19. Disse o sumo sacerdote a Jesus: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio e, respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, quem é o que te bateu? Mateus capítulo 26, versículos 62 a 68. Levaram-no então a Pilatos, acusando-o de várias coisas. Não encontrando Pilatos qualquer culpa em Jesus, e sendo costume judeus soltarem um criminoso na Páscoa, perguntou-lhes se queriam que soltasse Jesus ou o salteador e assassino Barrabás. Mas o povo, incitado pelos sacerdotes, disseram que soltasse Barrabás. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E os soldados, escarnecendo dele e torturando-o, puseram-lhe uma coroa de espinhos e o vestiram de escarlate, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, continuavam a escarnecer dele, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Mateus capítulo 27, versículo 29. Trouxeram-no em seguida por ordens de Pilatos e apresentaram-no ao povo, ensandecido pelo incitamento dos sacerdotes, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos relutou e disse: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. E responderam os judeus que eles tinham uma lei, segundo ela, Jesus devia morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, tornando a interrogar Jesus, perguntou-lhe de onde ele era. Mas Jesus permaneceu em silêncio, dizendo então Pilatos, João capítulo 19, versículo 10, não sabes que tenho poder para te crucificar e para te soltar? João 19, 11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim
se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. João, capítulo 19, versículo 12. Pilatos tentava soltar Jesus, mas os judeus pressionavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Diante da insistência dos judeus para que Jesus fosse condenado, perguntou-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? E os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão César. João, capítulo 19, versículo 15. Então Pilatos entregou Jesus para que fosse crucificado, e levaram a Jesus, pondo-lhe sobre o ombro sua pesada cruz, ao Gólgota, o lugar chamado Caveira, onde crucificaram Jesus em meio a dois malfeitores. Escreveu Pilatos um título, pondo-o sobre a cruz, onde se lia: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, escrito em hebraico, grego e latim. Protestaram os sacerdotes, dirigindo-se a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. João, capítulo 19, versículo 11. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. João, capítulo 19, versículo 20. Os soldados tomaram as vestes de Jesus após crucificá-lo e repartiram-nas entre si. Tomaram a túnica, a qual era tecida de uma única peça, e para não rasgá-la, deitaram sortes sobre ela, para que se cumprisse a profecia. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. João, capítulo 19, versículo 24. Junto à cruz de Jesus estavam Maria, sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. João, capítulo 19, versículo 25. Vendo Jesus sua mãe e o discípulo a quem amava, disse a sua mãe: mulher, eis o teu filho. Disse depois ao discípulo: eis aí a tua mãe. E a partir daí, o discípulo a recebeu em sua casa, para que ela não ficasse sem amparo. João 19, 26. Dizendo Jesus ter sede, e havendo os soldados embebido uma esponja, usada para limpeza após evacuação, em vinagre, usado para limpar a esponja após seu uso no banheiro público, colocando-a em uma vara de isopo, levaram na boca de Jesus. João capítulo 19, versículo 29. Tomando o vinagre, disse Jesus: está consumado. Ele cumpriu a missão salvífica que o Pai lhe confiou desde os tempos da eternidade, pelo seu incomparável amor e misericórdia. Disse então Jesus, João capítulo 19, versículo 30, está consumado. Tetelestai, expressão grega que significa está pago, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou seu espírito ao Pai, pois ninguém poderia matá-lo, por ele ser a própria vida. Mas o que o traiu, Judas Iscariotes, os sacerdotes e a turba por eles incitada, receberam a culpa por sua condenação e amaldiçoaram a si mesmos e a sua descendência, dizendo: que o seu sangue caia sobre nossas cabeças e de nossos filhos. Mateus, capítulo 27, versículo 25. Toda autoridade provém de Deus, e a Ele dará contas dos seus atos e decisões. Devemos respeitá-las, exceto quando a sua ação se opõe à autoridade das autoridades. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.